Rapaz, vou admitir aqui, viu? Vou admitir porque o quê? Eu achei que eu ia terminar a noite fazendo reação dos botafoguenses. Ia ver os caras ali maluco tomando taca e boa. Caramba, Botafogo vence o PSG, mano. Venceu o PSG por 1-0. A gente vai falar sobre isso agora. Não tinha como não comentar, tô comentando os principais jogos. E é isso, mano. Botafogo venceu e a gente precisa comentar sobre. Inclusive, tem interferência direta no Palmeiras. Tem interferência direta, além de eu já estar comentando os principais brasileiros, os principais europeus, ou os brasileiros, né? Os principais europeus. Também tem interferência direta no Palmeiras. A gente vai falar sobre o grupo do Palmeiras também, como que vai ficar isso daí. Vamos falar do Botafogo. Primeiro ponto que eu separei aqui. Quando a gente fala muito dos times europeus em relação aos times sul-americanos, a gente fala muito agora, né, desse Mundial. Estão falando da questão física, porque os caras estão em fim de temporada, ou da questão da vontade, talvez, vamos dizer a questão anímica, a questão da vontade de, é importante para eles, é mais importante pra gente, sabe? Esse tipo de discussão. Nesse jogo do Botafogo, eu acho que não existe esse tipo de discussão. Nesse jogo do Botafogo, eu já quero adiantar, se você é palmeirense e espera clubismo aqui, não vai ter, tá? Não vai ter. Eu já falei muito mal do Botafogo por várias questões, especialmente John Textor, mas aqui eu vou falar de futebol. Como eu vinha dizendo, esse jogo aqui foi estratégia. O Botafogo definiu uma estratégia e ela deu certo. Se fechar, sofrer, porque no primeiro tempo o PSG chegou a estar com 80% de posse de bola. O PSG acho que não tinha nem 5 minutos, já tinha chutado umas 2 vezes pro gol, já tinha feito o John trabalhar. O PSG dominava mesmo no primeiro tempo, e não dominava igual, por exemplo, o Al-Ahly dominou o Palmeiras em determinado momento, mas com um toque sem objetivo. Não, o PSG dominava e ia para cima. O Botafogo sofreu, o Botafogo diversas vezes. O Gui Varatskhelia, é difícil falar o nome dos caras, né? Ele conseguia driblar ali, ficar no mano para fazer um cruzamento, fazer um passe, mas uma coisa que o Botafogo fez desde o começo e fez até o final foi fechar a possibilidade até mesmo do chute. Teve, obviamente, o chute ou outro pro gol, mas o PSG não, em nenhum momento chegou sozinho ali, sabe? Não chegou ninguém na cara do gol, na entrada da área, raramente tinha alguém ali pegando para chutar sozinho. Então, o Botafogo ganhou por estratégia. Foi estratégia definida do Botafogo, sobrou uma bola ali, aí cai na qualidade do elenco. O Igor Jesus é um monstro. Aliás, a gente tem que dar graças a Deus que o Igor Jesus vai embora, que ele joga muita bola. O Igor Jesus joga muita bola, e ainda bem que ele vai embora. Não só ele, assim como o Jair, que também foi muito bem, o zagueiro, e o Cuiabano. Então, esses caras, mano, a parte individual do Botafogo funciona muito bem. Porque esse jogo aqui, ele é até exemplo das finais de Mundial aí. Até que o Palmeiras fez com o Chelsea mesmo sem ganhar, ou do Flamengo com o Liverpool, o do São Paulo lá atrás, o do próprio Corinthians também. Esses jogos são jogos, tipo, que não pode ter erro. Um erro já era, né? O Palmeiras, por exemplo, teve um erro, o Flamengo teve um erro. Um erro já era, ou até mesmo o próprio Corinthians e São Paulo teve um erro ou outro, e aí os caras perdiam um gol e tudo mais. Então, assim, um erro que você comete e o outro time vai lá e acerta, já era. Então, é o famoso jogo perfeito. E o Botafogo, ao meu ver, fez o jogo perfeito em todos os sentidos hoje. Definiu uma estratégia, apostou nela, e aí, deu certo, funcionou. E, mano, aqui não tem clubismo nenhum. Como eu falei, eu tenho minhas questões do Botafogo com o John Textor, tá? E algumas coisas da torcida também, mas daí faz parte. Agora, falando dos jogadores, falando da instituição, mano, o Botafogo hoje tá de parabéns. Foi uma noite histórica, venceu o campeão da Europa. Não cabe mais a desculpa, né? Porque o Palmeiras empatou com o Porto, pior Porto da história. O Fluminense foi bem com o Borussia, o Borussia tá fraco. Agora o Botafogo ganhou do talvez o melhor PSG da história. Não sei se é o melhor nas peças, mas é o mais campeão, né? É o que finalmente ganhou a Europa pros caras. Então, isso realmente pegou muito. O Botafogo tá de parabéns. A gente vai falar agora sobre o grupo. É, mas, cara. Deixa seu comentário aí, o que que você acha que se dá essa vitória do Botafogo? Como eu falei, pra mim, o Botafogo definiu muito bem a estratégia e deu certo e já era, e Botafoguense tem que comemorar mesmo. Obviamente, uma coisa que eu tenho que falar também que não duvido nada do Botafogo chegar com o Atlético de Madrid e sofrer, tá? Perder e tal. É a cara do Botafogo fazer isso. Até porque eles mesmo, eu fiz o vídeo aqui, sofreram com o Seattle Sounders. Mas hoje, né, tô falando do jogo de hoje, foram muito bem. E aí, vamos entrar lá no grupo. Primeiro eu vou corrigir aqui, eu falei
sobre critério de desempate, aqui eu achei uma matéria que é do GE, tá? O confronto direto será o primeiro critério de desempate na fase de grupos, uma novidade nos torneios organizados pela FIFA, seguido por saldo de gols e quantidade de gols marcados. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para o mata-mata da competição que começa nas oitavas de final, tá? Então, aquela questão lá do critério de desempate é exatamente isso. Então, é o confronto direto, aí você empata. Se o confronto direto for empate, aí você vai pro saldo de gols, quantidade de gols marcados e por aí vai, beleza? Então vamos aqui mostrar como estão os grupos hoje. E aí, o que que acontece? Pô, vamos ficar em primeiro para fugir do PSG. Olha lá quem que é o líder do grupo B. É o Botafogo, né? Então, para vocês verem como que o futebol é uma coisa maluca. Se bem que hoje eu não sei não se eu não prefiro pegar o PSG, viu? Mas brincadeiras à parte, o que acontece? Que a gente já explicou as situações aí. O Palmeiras, eu acredito que o Palmeiras vai classificar em primeiro, tá? Acredito que isso deva acontecer. Mas falando ali do Botafogo, o Botafogo, vamos supor que o Botafogo perca pro Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid vai a 6, o PSG deve ganhar do Ceará Soares, vai a 6. Ficam os três com 6. O saldo de gol do PSG é melhor, só que aí o que vai entrar? O tal do confronto direto, né? E aqui, cara, eu até me permiti interromper aqui, porque eu falei, caramba, de acordo com o que eu tô falando aqui, então o Botafogo já tá classificado. Não. A CNN disponibilizou aí uma matéria muito rápida aí, ó, 17 minutos aqui que eles postaram, porque o Botafogo não está classificado no Mundial mesmo após vencer o PSG. Aí é o seguinte, ó, o grupo B está embolado, o PSG está estimado de tem 3 pontos e ainda resta uma rodada. O Botafogo fecha a fase de grupos contra os espanhóis, enquanto os franceses enfrentam os americanos do Seattle. Se o PSG e Atlético vencerem seus jogos na terceira rodada, todos terminam com 6 pontos. Nesse caso, entra em campo o temido triplo empate. O que acontece no triplo empate? Se o Botafogo, PSG e o Atlético de Madrid terminarem com 6 pontos, o primeiro critério de desempate da FIFA é a pontuação nos jogos entre os times envolvidos, ou seja, desconsidera o Seattle. Aí vamos supor, Botafogo perde para o Atlético de Madrid, 6 pontos. PSG vence o Seattle, 6 pontos. Atlético de Madrid vence o Botafogo, 6 pontos. Nesse cenário, os jogos só entre os três ficariam. Botafogo venceu o PSG, PSG venceu o Atlético, Atlético venceu o Botafogo. E depois, os três terminarão com 6 pontos, aí entra o critério de desempate entre os confrontos diretos. Botafogo, PSG, PSG, Atlético e Atlético e Botafogo. Se cada um tiver uma vitória e uma derrota, o número de pontos entre eles será igual. O próximo critério é o saldo de gols nesses jogos entre os três. É nesse detalhe que o Botafogo precisa ficar atento. Com a vitória sobre o PSG por 1-0, o Botafogo só será eliminado se perder para o Atlético por 3 gols ou mais. Uma derrota por 1 ou 2 gols ainda garante a vaga. Mas com o PSG ultrapassando o time brasileiro na liderança, mas com o PSG ultrapassando o time na liderança, aí o Botafogo iria para segundo. Resumindo, se empatar ou vencer o Atlético, o Botafogo se classifica em primeiro. Se perder por 1 ou 2 gols, se classifica em segundo, com o PSG em primeiro. Se perder por 3 gols ou mais, pode ser eliminado, dependendo do saldo e dos gols marcados entre os três. O Botafogo só depende de si, mas se tropeçar feio contra os espanhóis, abre a porta para uma virada de mesa no saldo, mesmo com 2 vitórias na conta. Que bom, mano, que bom que o pessoal quem que fez essa matéria aqui merece um prêmio. Gabriel Teles fez essa matéria aqui, mano, brabo, brabo, porque eu nunca ia saber explicar isso aqui, porque acho que ficou claro para vocês aí, né? Então, o Botafogo precisa ali vencer ou empatar e se perder, não perder de muito, né? Como eu disse, é a cara do Botafogo fazer esse tipo de coisa. Mas o Botafogo mudou muito nos últimos anos, precisamos ser honestos, né, com o Botafogo. Acredito eu que o Botafogo vai classificar, tá? Acredito que o Botafogo vai se classificar. Vamos ver como. E aí, meu filho, grandes chances do Palmeiras pegar o PSG nas oitavas, porque o Palmeiras deve se classificar em primeiro lugar, eu acho, né? Aí, o Botafogo nos mostrou hoje, e aliás, aí o Botafogo passaria em primeiro, pegaria provavelmente um Inter Miami ali e tal, né? Qualquer um do nosso grupo, o Botafogo passa. Então, pô, pode colocar o Botafogo aí quase nas quartas aí, dependendo, viu? Vamos ver. Mas falando do Palmeiras, o Botafogo mostrou hoje que é possível ganhar do PSG.
Óbvio, é difícil. Os caras suaram sangue. O que eu falei no último, que eu falei antes de começar, qual que era a treta? Você vai suar sangue pra ganhar no PSG? Agora os caras têm que suar sangue pra ganhar do Atlético de Madrid. Depois tem que, sabe, você não tem descanso, né? É sempre uma pedrada. E os caras pegaram 2 europeus já no grupo, já foram muito bem contra o melhor. Enfim, cara, tá muito foda, cara. Vamos ser sinceros, tá legal pra caramba essa competição, mano. Tá de parabéns aí a FIFA, o Gianni Infantino. Não sou de ficar babando aí pros caras, pra confederação, pros milionários, pros cara pica aí. Só que acertaram muito, mano. Acertaram muito na competição, tá muito da hora. Até mesmo essa novidade aí ficou emocionante pra caramba, porque agora, né, muita coisa pode acontecer, cada gol conta. Não sei, eu acho que o Atlético de Madrid tem condição de igual o Botafogo, não sei se por goleada, sabe? Meteram 3-1 no Seattle Sounders aí, né? Mas tinha tomado 4 do PSG. Não sei. A estratégia do Botafogo funcionou muito bem contra o PSG. Agora, não sei como que vai ser a estratégia do Botafogo contra o Atlético de Madrid, se vai ser parecida. O Atlético de Madrid já tem um time diferente. Enfim, cara, muita coisa aí pra rolar. A última rodada vai ser legal pra caramba de acompanhar, porque a gente vai terminar a nossa antes e depois a gente acompanha dos caras, né? E, cara, muito foda, beleza? Acho que ficou claro, né? Espero que tenha ficado claro. Mais uma vez, que bom que, que o Gabriel Teles da CNN escreveu essa matéria aí, porque esclareceu bastante coisa pra gente, beleza? Deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like, é muito importante. Tamo junto.